dia a todos. Hoje nós temos várias pessoas que estão viajando. Temos pelo menos 3 famílias que estão viajando, aproveitando esse praticamente último feriado antes do Natal para reunir família. Uma dessas famílias que é a família Zucchi viriam hoje, mas a mãe de um amigo de infância do Sandro teve um AVC muito agressivo e acabou falecendo no final da tarde ontem. Então eles foram correndo lá para Diadema, para Santo André, onde estão velando o corpo e onde vai ser também o sepultamento. Nós estamos ainda na pandemia e temos ainda contabilizar não só pessoas que são vítimas da Covid, mas de toda espécie de males que ainda trazem dor. Então, e o Fares também, Fares que se batizou domingo passado, a Débora e o Fares Júnior, neto na verdade agora, né? Eles estão viajando para o Rio de Janeiro e um sobrinho do Fares nasceu também, então eles estão indo lá aproveitando esse feriado, porque depois não conseguem mais estar. Mas, importante que a gente está aqui, gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. É um trecho longo, nós vamos lendo ao longo da nossa conversa aqui em torno desse texto. São apenas 71 versículos, mas não se assuste, nós não vamos ficar aqui até 2 da tarde, talvez até meio-dia, brincadeira. Mas nós vamos refletir juntos sobre esse tempo, nesse tema, você tem sede de quê? E a pandemia revelou muita sede no nosso coração. Talvez aquelas que estavam ocultas, agora parece que deu uma turbinada, deu uma acelerada nisso. Foi colocada uma lente sobre a nossa sede. E mais do que a gente descobrir que tem sede, a gente precisa também saber como está lidando com ela. Muitas vezes a gente tem a intenção correta, nós temos a necessidade real, mas nós buscamos um lugar onde nós não vamos encontrar, como nós temos visto nesses domingos. Vimos na história de Jacó, vimos na história de Nicodemos, vimos na história da mulher samaritana, vimos na história de pessoas que só encontraram resposta em Deus. E não foram respostas prontas, feitas, que não demandou deles alguma postura, alguma decisão, alguma atitude. Toda mudança na nossa vida exige de nós uma decisão. As coisas não acontecem assim, não caem do céu. Seria muito mais fácil Deus vir na nossa vida e dar um clique na nossa vida e mudar tudo. Deus, eu tenho um problema na família, e Deus vem e resolve. Só que como nós vimos reflexões anteriores, uma série que nós vimos, Mananciais no Deserto, que o grande propósito de Deus não é fazer a gente superar o deserto. Deus poderia ter levado o povo que saiu do Egito para a terra de Canaã, poderia ter feito um teletransporte e levado todo mundo de uma vez. Poderia ter levado, mesmo caminhando, algumas semanas chegariam lá em Canaã. Mas se eles fizessem esse caminho curto, eles teriam superado o deserto, teriam superado o Mar Vermelho, mas eles não seriam um povo, e ainda assim não foram, mas seriam muito menos ainda do que Deus tinha para eles. Muito mais do que a gente passar pela dificuldade. É o que Deus tem a nos ensinar no meio dela. Porque se encerrarmos a nossa pandemia e não tivermos aprendido nada, todo o nosso sofrimento, toda a lágrima que a gente derramou foi inútil, foi em vão. Mas Deus está trabalhando em nós. E nessa busca de matar essa sede do coração, nós encontramos não um personagem como nós vimos nos outros domingos, mas nós encontramos uma multidão. Agora foi, né? Estou já acostumado aprendendo a usar aqui sem ficar olhando para trás. A sede que nós vamos conversar sobre é a sede de consumir.
Aliás, a gente vive numa época que consumir virou quase uma palavra de ordem. Se você não consome, se você não faz, se você não vai, se você não assiste, você está fora da casinha. Você está fora do que as pessoas esperam. As pessoas estão lá conversando sobre a série, a última série que a Netflix lançou. Né? E aí está todo mundo falando e você está por fora, você fica lá assim. Muita gente assistiu Round 6. Que é a série que agora está bombando na Coreia, está bombando em um monte de lugar. Antes de assistir, eu fui ler a sinopse e de fato não me interessou assistir. Mas tem pessoas que falam assim, mas você nunca assistiu? Você nunca viu? Nós somos empurrados a consumir. E nós vivemos uma época assim. Mas antes da gente entrar de fato nesse diálogo sobre o que a Bíblia fala sobre esse tema, gostaria de passar um vídeo bem rapidinho. Preste muita atenção. Who is that, Sunny? That's my dad. Gravando. Are you staying? Yes, I'm staying. You can get up and see Mama, or you just go say hi. Come here, baby. Been in Iraq the last 12 months and moving on to his family till right now. Imagina quanto sentimento contido nesses encontros, nesses reencontros. Especialmente porque foram alguns desses soldados, alguns desses vídeos mostram de soldados que foram ao Afeganistão em missões e não tinha garantias que voltariam. Mas imagina a alegria de reencontrar o pai e a mãe que voltou são e salvo, voltou bem. Reações que revelam sentimentos e pensamentos contidos ali no fundo do coração. Muito espontânea, aquela criança correndo na direção do pai ali. Tinha criança chorando. Tinha aquela primeira criança que ficou assim, quase que estava de choque. Oh my God! Oh meu Deus! Quase que não estou acreditando no que eu estou vendo. Algumas reações são agradáveis, como a gente viu no vídeo. Saudade, expectativa contida, esperança de reencontro. Jesus também gerava reação nas pessoas. E algumas dessas reações revelavam surpresa. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Os próprios discípulos ficavam perplexos com o que eles viram. Porque diferente dos religiosos, dos líderes religiosos da época,
Jesus acolhia as pessoas, Jesus ouvia as pessoas, Jesus sentia a dor das pessoas. As pessoas se sentiam identificadas, alguém entende. Por isso as pessoas se achegavam até Jesus. Ele demonstrava proximidade, ele tratava das feridas emocionais e físicas das pessoas. É tão bom quando você está doente, quando você está no hospital, ou mesmo em casa, você tem alguém cuidando de você. A gente fica fragilizado, a gente se sente com medo, se sente pequeno. Do outro lado, Jesus também gerava reações negativas nas pessoas. Não era todo mundo que gostava da presença de Jesus, não era todo mundo que gostava do que Jesus falava. Mas fossem elas positivas ou não, as reações falavam muito mais do que de Jesus, falavam do que as pessoas carregavam no coração. Se elas o amavam ou rejeitavam. E o trecho de hoje, do Evangelho de João, capítulo 6, ele nos conta uma história que tem pelo menos 3 eventos acontecendo aqui. Em primeiro lugar, dentro do contexto, é um contexto de cura. Capítulo 5 de João e até o versículo 2 do capítulo 6, refere-se ao milagre registrado no capítulo 5. Capítulo 6, versículo 2 diz assim: uma grande multidão o seguia por toda a parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Aquele povo estava em volta de Jesus porque ele fez um milagre. Quando tem distribuição de cesta básica numa região carente, junta muita gente, muitas famílias vêm de longe, chama vizinho. Isso atrai as pessoas. E o que atraía aquelas pessoas era que eles viram Jesus fazendo. Jesus cura, Jesus faz sinais, ele faz milagres. Ele cura os enfermos, as pessoas estavam se aproximando dele, buscando a Jesus. O segundo evento que ocorre nesse contexto é que houve uma multiplicação de pães e peixes. Capítulo 6, versos de 3 a 15. Depois de Jesus ensinar ali, no final da tarde já, Jesus fala para os discípulos. Fala para Filipe, vamos alimentar esse povo todo aqui. E a gente conhece a história. Filipe fala que não tem nem que a gente trabalha o ano inteiro, a gente consegue pagar. E vem André com peixe e pão. Fala assim, Jesus, tem isso aqui, mas o que é isso para alimentar tanta gente? Então Jesus multiplica os pães, as pessoas comem bem, sobra 12 cestos, mais uma vez sinais. E qual que é a reação deles? Expectativa. Será que não é ele? O profeta que haveria de vir? E então Jesus percebe que eles queriam torná-lo rei, e ele então sai dali, e os discípulos pegam o barquinho e seguem a viagem. Capítulo 6, versos de 16 a 21, aparece a narrativa que também é relatado em Mateus 14, de 22 a 32, onde os discípulos estão naquele barco, e a tempestade começa, e aí os discípulos veem Jesus andando sobre as águas. Mateus conta que eles tremeram de medo, eles se encheram de temor. Ele fala, sou eu, Jesus, se és tu, me faz andar até o Senhor. Aquele trecho famoso, Simão de Pedro anda sobre as águas. E então eles dizem com toda admiração, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Essa foi a reação deles. E até aqui, as reações que a gente vê nessas 3 partes do texto, mostra a reação positiva, as pessoas se admirando com Jesus, tendo expectativas positivas sobre Ele, se admirando que de fato Ele é o Filho de Deus. A questão é, o que Jesus tinha que atrair essas pessoas? E por que atrair essas pessoas para Ele? O que elas tinham no coração de fazer com que elas tivessem sede do que Ele tinha para dar? É uma boa pergunta para nós, que a gente tem que fazer. O que é que eu espero? Cada um de nós precisa fazer para si mesmo, diante de Deus. O que é que eu estou esperando de Deus? O que é que você espera da sua vida cristã com Deus?
O que é que você espera estando na igreja? O que é que você espera quando você lê a Bíblia, quando você ora? O que que você está esperando disso? E não estou falando apenas de aquela necessidade imediata, mas o que que você espera encontrar quando você busca a Deus? Já parou para pensar nisso? Era uma pergunta que na época do seminário eu fiz e depois virou um bordão, né? Aí quando o pessoal me encontra, o pessoal da minha época do seminário, fala assim, e aí, não, está com aquela pergunta ainda? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estava num momento de crise. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que você espera de Deus? Aquela coisa que fala assim, disso eu não posso abrir mão. O que é que eu espero de Deus? Aquela multidão também estava ali com a sede no coração. Eles tinham algo no coração que fazia com que eles buscassem. Porque se você ler esse texto, capítulo 6, eles passaram a tarde inteira ouvindo Jesus ensinar. Não sei se tinha sol, se tinha nuvem, mas eles passaram a tarde ouvindo Jesus. Eles comeram do pão, depois foram atrás de Jesus ainda. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus não foi com os discípulos no barquinho, para onde é que foi todo mundo? E então eles entram no barco deles, pegam o barco de quem estava lá, fizeram uma lotação, fizeram um Uber ali, enche esse barco, vamos para o outro lado do mar. Procurar Jesus. Os discípulos também viram os milagres. Eles participaram dos milagres. Eles também usufruíram da multiplicação dos pães. Eles comeram também do pão. Eles estavam ali perto de Jesus porque eles também tinham sede. Mas a sede da multidão e dos discípulos é bem diferente. E é importante que a gente perceba qual que é a diferença da sede deles e a gente se identifique em qual grupo a gente está. Em primeiro lugar, eles experimentaram um desencontro de expectativas. Versos 16 a 25. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram a praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, o vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco, ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado ao outro lado do mar, viu que os discípulos haviam pegado um único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães, depois que o Senhor abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e perguntaram, Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Eles queriam coroar Jesus como rei. E Jesus foi embora. A expectativa deles era que Jesus aceitasse aquilo. E ficasse e reinasse sobre eles. A expectativa deles era que ele se livrasse do Império Romano sobre eles. Mas Jesus não fez o que eles esperavam. Foi um desencontro de expectativas. Jesus esperava que eles pudessem crer nele. E eles queriam um rei para eles. Independente de Jesus ser o Messias que as Escrituras falavam. Os discípulos tinham acabado de não apenas presenciar, mas de certa forma participar do milagre. E Jesus então revela qual que é a intenção. Ele percebendo a intenção do coração deles, ele vai embora, ele foge. Praticamente dizendo, fugindo. Os discípulos também que viram os milagres. Eles acabaram de ver o milagre, viram o poder de Jesus, em seguida eles passam a tempestade. Muitas vezes na nossa vida cristã a gente começa a caminhar com Deus e acredita piamente que agora tudo vai caminhar certo. É verdade
mas depende de que certo você está falando, que você está achando que é. Ah, eu vou casar com uma pessoa cristã, então o casamento realmente vai ser abençoado. Sim e não. Porque não depende apenas de você casar com um cristão, mas depende de muito mais do que isso. Às vezes as pessoas entram com uma expectativa quando se aproximam de Deus, de que tal coisa vai acontecer na minha vida, agora eu vou ficar empregado, agora as coisas vão caminhar, e de repente a sua expectativa é chocada com o que Deus oferece. E aí vem aquela questão assim, puxa, então eu fui enganado. Muitas vezes nós somos enganados pela nossa própria expectativa. A expectativa é a mãe das frustrações. Às vezes as pessoas entram e falam assim, eu achei que fosse. Você não era assim quando a gente namorava. Ah, mas não foi isso que me falaram quando eu entrei na igreja. Às vezes o problema não é o outro. Às vezes o problema foi a expectativa que eu criei, que era irreal. E na vida cristã nós lidamos o tempo todo com isso. Os discípulos teve vários desencontros de expectativas. Os discípulos achavam que Jesus ia fazer algo e ele não fazia. Puxa, porque Jesus curou as pessoas, fez um milagre, ele não podia também impedir que a tempestade quase afundasse o nosso barco? Porque o crente adoece? Porque o crente pega Covid? Porque o crente experimenta, tem a amarga experiência de um divórcio? Expectativas desencontradas. Jesus já havia dito, quer dizer, ele vai dizer lá na frente, para nós já havia dito, mas ele vai dizer lá na frente para os discípulos. João 16:33. No mundo vocês vão passar por aflições. Este mundo que nós vivemos é de aflições. A morte é presente, a infidelidade é presente. Não estou falando que a gente tem que concordar e abraçar essas coisas, mas o mundo que a gente vive é um mundo caído, onde a injustiça encontra espaço ainda. Aqui não é o ponto final. Aqui não é o ponto final. Essa é a condição do mundo após Adão e Eva escolherem se desconectar de Deus. Eu continuo precisando ser tocado, transformado por Deus. Eu continuo tendo que lidar com tentações, com pecados. Eu continuo tendo que lidar com questões de saúde, que às vezes não entendo por que eu tenho algumas reações. O Evangelho de Mateus relata que eles reconhecem de fato o Senhor é o Filho de Deus. A multidão também viu milagres, mas criou uma expectativa de coroar Jesus como rei dos judeus, e se decepcionou quando Jesus não atendeu essa expectativa e foi para o outro lado do barco, deixou eles ali quase que falando sozinhos. Jesus foi para o monte, os discípulos foram de barco, e então eles dizem, Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Porque o Senhor não ficou lá com a gente. Por quê? Quase que num tom de frustração. Puxa, meu passador aqui do slide está aqui. Pode avançar. Quando o Senhor chegou aqui? Pode passar. É interessante que essa pergunta deles fala bastante coisa sobre eles. Quando você for ler a Bíblia, especialmente quando existe um diálogo, preste atenção nas perguntas. Por trás das perguntas tem muita coisa que fala. Revela muita coisa. E essa pergunta deles fala muito sobre o que havia no coração deles, qual era a sede, qual era a expectativa do coração deles. Eles demonstram uma reação. Porque Jesus vai falar sobre a motivação. Pode colocar exemplo aqui. Só no primeiro, isso. Jesus
revela a motivação do coração deles. Olha o que diz o verso 26. Eles perguntam, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus, bem na lata, respondeu Jesus, eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhes dei alimento. Vocês não vieram aqui porque vocês creram que era o Messias, mas porque vocês encheram a barriga. Satisfizeram uma necessidade imediata de vocês. Jesus conhecia aqueles que andavam com ele, que seguiam, a multidão que caminhava com ele. As pessoas que enchem as igrejas, Jesus sabe quem é que está lá dentro. Jesus sabe que muitos que estão em volta dele estão porque querem comer pão, querem encher a barriga, querem satisfazer uma necessidade que não é a primária, não é a mais importante. E então Jesus continua dizendo, verso 27. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Que Jesus estava dizendo, busquem a Deus em primeiro lugar. Lembra de Mateus 6? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não todas as coisas, como algumas pessoas falam. Essas coisas se referem ao que é necessário. O que houver necessidade, Deus acrescentará quando você buscar o seu reino em primeiro lugar. Sabedoria para criar os filhos. Sabedoria para administrar as finanças. Emprego. Sustento. O que Deus considera necessário, Ele dará quando você buscá-lo. Então se eu não buscar, então Deus vai me negar? Não. É porque a gente vai estar buscando em algo que a gente não vai encontrar. Primeiro Deus, depois as demais coisas. E era isso que a multidão não entendia. Eles queriam pão. Eles não queriam Deus, eles queriam pão. Mas um pão que perece, um pão que o corpo absorve e depois sente fome de novo. Busquem o alimento que permanece para a vida eterna. Mas pastor, eu tenho que pagar a conta. Sim, você precisa pagar a conta. Precisa colocar comida na mesa. Deus sabe. É necessário. Só que mais necessário é você buscar Deus. É Deus quem vai te dar o trabalho, é Deus quem vai te socorrer, é Ele quem vai suprir a necessidade. Não é o seu patrão, Ele é um instrumento de Deus na sua vida, mas não é o seu patrão, o seu salvador, não é o dinheiro o seu salvador. Busque a Deus. Na minha infância, a minha mãe sempre falava assim, está na hora de ir para a igreja. A gente morava na chácara, trabalhava com colheita, a gente plantava, colhia e ainda vendia na feira. Mas domingo de manhã era sagrado, então para que a gente não faltasse ao culto, nós levantávamos 5 da manhã, trabalhávamos até 7h30, depois a gente tomava banho, trocava de roupa, ia à igreja, tinha aquele tempo de culto, estava com os irmãos. Não tínhamos tempo para ficar para depois, para conversar com as pessoas, mas o culto para minha mãe era sagrado. Não pode faltar. E aí a gente voltava para casa e trabalhava na roça de novo. E foi impresso em nós. É importante buscar a Deus. É importante ter tempo com Deus. Não me lembro quem falou, uma frase que eu compartilhei no Instagram. Fala assim, que Jesus era o homem mais ocupado do mundo, mas ele nunca deixou de orar. Você já usou a desculpa da correria para não orar? Eu acordei tarde. Eu tenho muita coisa para fazer hoje. Eu já fiz isso.
cheio de coisa para fazer, gente para visitar, pregação para preparar. Aí vem aquela sugestãozinha no coração: corre que você já está atrasado. Jesus era o homem mais ocupado, mas ele sempre separava tempo para a oração. Relacionamento com Deus vem em primeiro lugar. Mais do que o casamento, mais do que os projetos pessoais, mais do que qualquer coisa, vem Deus em primeiro lugar. E quando fala vem Deus em primeiro lugar, não é que então se eu orar e fizer minha devocional, o resto eu faço. Deus em primeiro lugar o tempo todo. Deus em primeiro lugar no meu casamento, na minha criação de filhos, nos meus negócios, no meu trabalho, na escola. Deus em primeiro lugar. Quem eu vou escolher honrar? Quem eu vou agradar? Quem eu vou escolher para ditar o que é certo e errado? Às vezes nós somos pressionados a tomar decisões precipitadas, mas precisa ser Deus em primeiro lugar. Cristo. Centralidade de Cristo na nossa vida. Versos 28 e 29. Um trecho que a gente está até conversando hoje lá, antes do culto, eu e Josimar. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse, Jesus novamente quebrando a expectativa deles. Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Eles preocupados com o que fazer. Deus, o que eu posso fazer para o Senhor? O que eu posso fazer para o reino de Deus? O que eu posso fazer? Jesus fala, querem fazer alguma coisa? Creiam naquele que Deus enviou. Em outras palavras, creiam em mim. Creiam no que eu digo, creiam no que eu faço, creiam em quem eu sou. Mas o compromisso deles não era com Jesus, era em fazer. Eu quero fazer alguma coisa. E na vida cristã, nós fazemos porque nós cremos. Eu obedeço porque eu creio. Porque eu creio que Jesus disse isso. Eu creio nele, eu creio no que ele falou, então eu vou fazer. Eu não faço sem pensar. Eu não faço porque tenho que fazer. Eu faço porque o meu Senhor, que deu a vida por mim na cruz, que provou o seu amor, disse para eu fazer. E porque eu o amo, eu obedeço. Não é para provar nada, mas é porque eu amo. Se vocês me amam, cumprireis, guardareis os meus mandamentos. A fé e o amor na vida cristã andam juntos. Eles preocupados com o que fazer, Jesus diz, creiam. Como assim, Jesus? Não tem que fazer nada. Não. Se eles falassem isso, eu não tinha entendido nada mesmo. As boas obras por si só não nos tornam aceitáveis diante de Deus. Aliás, tudo que fazemos que não provém da fé é pecado. Você sabia que você pode estar pecando, fazendo as coisas dentro da igreja? Porque não faz com a motivação certa. Mas se eu limpo o chão da igreja, se eu lavo o banheiro, eu faço assim, Senhor, isso aqui é para o Senhor. Quero fazer como se fosse o Senhor entrando nesse banheiro aqui. Quase ninguém vem para cá, mas eu quero fazer para o Senhor. Quero fazer a comida, se eu vou lavar a louça. Eu sei que ninguém pode ficar lavando o banheiro. Mas, Senhor, eu vou fazer isso aqui. O apóstolo Paulo, tudo o que vocês fizerem, façam em nome do Senhor. E quando a gente começa a enxergar assim, não importa se a gente vai lavar banheiro, se vai tocar, se vai pregar, se a gente vai guardar os copinhos ali que ficaram no fundo, estou fazendo para o Senhor, porque eu amo. Porque eu quero que Ele receba isso como adoração, como culto. Versos 30 a 58, que não é um trecho longo, mas que Jesus está falando assim, olha, eu sou o pão.
Eu sou o pão da vida. Eles falaram, mas a gente ganhou. Moisés deu pão para a gente. Jesus fala assim, não foi Moisés não. Não foi Moisés que deu pão para vocês comerem no deserto, o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Eles acharam que tinham vida por causa do pão material. Jesus está falando que fora dele não tem salvação. E você falar isso para alguém que acredita piamente que vai entrar no céu porque fez coisas boas, é uma afronta violenta. Você não vai entrar no céu porque você está na igreja. Você não vai entrar no céu porque é filho de pastor. Você não vai entrar no céu porque foi batizado nas águas. Você vai entrar no céu porque Jesus Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue precioso, te purificou. Quando você creu que aquilo era suficiente para te tornar filho de Deus e aceitável diante dele. É simplesmente isso. Por isso aquele ladrão na cruz, quando ele diz para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reino de teu Pai, ele creu. E Jesus confirmou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não se batizou, ele não fez classe de membresia, ele não participou de uma ceia, depois daquele momento. Mas Jesus disse, estarás comigo no paraíso. Não é por obras. Ah, então não vale as obras? Valem. Porque uma fé sem obras, ela é morta. Mas as obras em si, como meio de se tornar aceitável diante de Deus, não é suficiente. Aliás, fazer o certo é obrigação. Mas mesmo cumprindo essa obrigação, não nos torna, se não for por meio de Cristo. Ele é o pão do céu. Ele é o pão que dá vida. E por fim, Jesus falando, Jesus ensinando. Versos 63 e 65. Somente o Espírito da vida, somente o Espírito da vida, não é cumprimento de lei. Somente o Espírito da vida, a natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes digo são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim. Mas Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele, quem iria traí-lo. E acrescentou, por isso eu disse, ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Pronto, aí Jesus agora encerrou uma tesourada aqui. Ninguém vem a mim, se o Pai não me der. Eles acham que ele estava abafando, né? Estamos andando com Jesus. Estamos comendo do pão da multiplicação que ele fez. Nós estamos aprendendo dele. Mas aqueles que viriam até ele, que seriam os discípulos de verdade, foram trazidos pelo Pai. É Deus quem opera a salvação do início ao fim. Porque pela graça vocês são salvos. Não é por mérito. Mediante a fé. E isto não vem de vós. E aqui a gente pode ter uma dupla interpretação desse texto. Quando ele fala, isto não vem de vós, ele está se referindo ao objeto mais próximo que a fé. E não seria errado aumentar um pouco essa interpretação e colocar a salvação. É algo dado por Deus. Não é algo conquistado, não é algo merecido, não é algo herdado, mas é algo que Deus dá. Nós não somos capazes, ao menos, de crer. Se o Espírito Santo não abrir a nossa compreensão, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, falar isso para um religioso que acreditava que se cumprisse a lei estava tudo certo, é uma afronta. E Jesus então apresenta a palavra, a verdade do reino que eles achavam que carregavam. E revela a multidão. Uma multidão consumidora que estava perto de Jesus, pelo que ele tinha a dar e não por quem ele era. O que eles fizeram? Verso 66. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o
abandonaram. Jesus não atende às minhas expectativas, então vou procurar alguém que atenda. A igreja tal, puxa, eu achei que ela fosse, né? Eu fui no culto lá da Rosa e achei que ela conseguiu um marido ou mulher, para mim não deu. Vou para outra igreja. Vou para a igreja onde o Josimar toca. Não, vou para a igreja onde o fulano é um pregador excelente, eu vou lá. E aí as pessoas estão migrando atrás de consumir, atrás de ter, atrás de possuir. Uma multidão que tem sede de consumir. Não tem? Então vou procurar onde tem. Eles obedecem a Deus quando convém. Confia parcialmente nas palavras de Jesus. Agradar a Deus não é prioridade. Preferem o ativismo aos relacionamentos. Porque vida cristã não é fazer coisas para Deus. Vida cristã é se relacionar com Deus e com as pessoas. Quantas vezes a gente se esconde atrás de atividade? Fazer bazar. Que bom que a pessoa participa. Continue participando. Mas pode se tornar apenas uma cortina de fumaça. Estou fazendo, estou me sentindo bem porque eu estou fazendo. Se sinta bem porque está fazendo, mas porque você também está se relacionando com pessoas. Não é um ou outro. É primeiro um e depois o outro. Primeiro o relacionamento com Deus, primeiro o relacionamento com as pessoas, depois fazer as coisas juntos, porque queremos fazer juntos. Faz toda a diferença. A reação da multidão consumidora foi abandonar. Mas a reação dos reais discípulos foi permanecer. E para mim esse versículo aqui, ele grita nesse texto. O ponto mais alto para mim nesse texto aqui, depois do ensino de Jesus, obviamente, é a declaração de Pedro. Verso 68. Jesus fala assim, verso 67. Então Jesus voltou para os 12 e perguntou. Jesus era ousado. Mas ele sabia o coração deles. Vocês também vão embora? Quase assim. 100 pessoas seguindo a Jesus. A galera foi toda embora. E está os 12 aqui do lado de Jesus. Jesus vira para eles assim. Se fôssemos nós, a gente fala assim, vocês não vão embora, né? Vocês vão ficar, né? Hã? Afinal, foi eu que escolhi vocês. Jesus não fez isso. Jesus olha para eles e fala assim, e vocês? Não vai para a turma, não? E Pedro, uma declaração de amor e de fé profunda em Jesus Cristo, ele diz, Simão Pedro respondeu, verso 68, Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem a gente vai? Se não tem o Senhor, o que a gente está fazendo aqui? Qual que é a razão da gente ser discípulo? De quem a gente é discípulo se não for do Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Eu podia colocar aquele meme, né? Da patente. Para quem iremos, Senhor? Se todo mundo for embora e Jesus perguntar para você, ficou só você na igreja? Para quem iremos? Que resposta você vai dar para Jesus? Vocês também vão embora? Como a multidão consumidora fez? Ou permanecerão com Cristo? O discípulo de Jesus, ele confia nas palavras dele, ele se adequa a elas. Ele confia que Jesus é quem ele disse ser. Ele é seu Salvador e Senhor. A gente fala isso com tanta facilidade, ele é meu Salvador, meu Senhor, mas quando as coisas apertam, meu Salvador é o dinheiro, meu Salvador é o pastor, é o vizinho.
Tudo fora de Deus é mero instrumento. Só Jesus Cristo salva. Já virou até um chavão, né? Mas só Jesus salva, e Ele é Senhor também. E quando a gente diz que Ele é Senhor, significa que eu estou dando a Ele, estou reconhecendo a Ele. Na verdade, não precisa dar nada, porque a gente não tem nada para dar para Deus. Eu estou reconhecendo que é Ele quem dirige a minha vida, é Ele quem decide o que é certo e errado, é Ele quem diz qual que vai ser a rota que eu vou tomar. É Ele quem dá o padrão. São pessoas que abraçam o Rei, têm compromisso com a missão. E eu gostei muito da colocação de um pastor que é amigo nosso. Ele falou: você não é um engenheiro cristão. Você primeiro é cristão, depois é engenheiro. Você primeiro é cristão, depois é professor. Você primeiro é cristão, depois é vizinho. Você primeiro é cristão, depois é advogado, é secretário. O nosso tempo vago, a gente pode colocar assim, a gente é outra profissão, outra ocupação. No tempo integral a gente é cristão. Precisa ser. Qual desses grupos você faz parte? Voltando à pergunta lá no começo. Você é da multidão que ia até Jesus para consumir, e quando Ele não te dá o que você esperava, Ele frustra suas expectativas, você vai procurar alguém que faça isso por você? Ou você é como os discípulos de verdade, que olharam para Jesus e disseram: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida. Inúmeras vezes, no momento de crise que eu passei, falei: Deus, eu não quero mais. Estou escandalizando muito Deus. Mas convenhamos, todos nós temos um momento que fala assim: Deus, eu estou cansado. Mas naquela hora, quase que Deus me ouvindo assim, com muita paciência, eu pensei: mas Deus, se eu for sozinho, que adianta eu ir? E sempre me volta a palavra de Moisés quando Deus fala assim: eu vou dar comida, eu vou dar água, eu vou mandar um anjo junto com vocês, mas eu não vou com vocês. Vocês vão ter tudo, não vai faltar nada, pode ir, mas a minha presença não vai com vocês. E naquela hora Moisés treme e fala: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Gente, Deus, o que nós precisamos não é socorro, não precisamos de nuvem, não precisamos de coluna de fogo, nem comida. Se a tua presença não for conosco, não nos permite sair daqui. Você está saindo sem Deus? Você está dando passos com ou sem Deus? Deus está na empreitada que você está? Essa é uma pergunta que você e eu, pessoalmente, particularmente, precisamos responder a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque essas histórias bíblicas registram que muitas vezes o nosso coração tende a fazer, a questionar, a duvidar, a querer além do que o Senhor tem a dar, que é mais do que suficiente para a nossa vida. Ajude-nos, a Deus, a ter coração de discípulo, que não apenas experimenta milagres e sinais, mas entende que por trás desses sinais e milagres há um Deus que nos ama, há um Deus que nós podemos confiar, há um Deus que cumpre as suas promessas. Nos dê um coração, Pai, de discípulo, de servo, que ouve a Tua palavra e crê. Oramos em nome de Cristo. Amém. E como parte desse exercício de fé, nós celebramos a ceia. E nós confessamos na ceia que Ele é nosso Salvador suficiente. Que nós não precisamos depender da nossa performance para sermos aceitos diante de Deus. Precisamos crer que a partir dessa fé, desse depósito de fé em Cristo Jesus, é que nós fazemos o que fazemos. E se no final dessa mensagem você pensou: puxa, acho que eu não tenho feito as coisas pela fé, não tenho feito as coisas como deveria fazer.
É tempo da gente ter uma conversa com Deus, ainda que rápida, de confessar o pecado. Às vezes o nosso pecado não é tão feioso como muitas vezes a gente pensa, isso eu não faço, aquilo eu também não faço. Às vezes o nosso pecado reside justamente no fato de achar que Jesus é só um armazém onde eu pego as coisas que preciso e vou embora. Jesus tem que ser o tudo nosso. O apóstolo Paulo fala assim: antes de tomar do pão e do cálice, examine o seu homem a si mesmo. Como está o teu coração com Cristo? Ele é teu amigo, Ele é teu Pai, Ele é teu Senhor, teu Salvador, ou Ele é apenas alguém que vai te dar alguma coisa? Vamos ter um minutinho de oração. Você, Deus, examinando o teu coração. Peça para Deus trazer a luz. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua morte do teu Filho Jesus Cristo na cruz em nosso lugar, porque Ele derramou seu sangue, recebeu sobre si o castigo que os nossos pecados mereciam, mas também ressuscitou ao terceiro dia. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, porque o nosso Salvador vive. E por isso celebramos a Deus a vida que o Senhor conquistou para nós naquela cruz por meio da tua morte. Obrigado, Senhor Deus, pela vida que o Senhor nos concede por meio do sangue do teu Filho. Obrigado porque é isso que nos une e que nos dá a esperança, Senhor Deus, que perseverando nos teus caminhos, Pai, nós encontramos realmente vida e vida em abundância. Permita-nos, Pai, nesta manhã celebrar a ceia, trazendo a memória ao nosso coração, ó Deus, com gratidão, mas também, ó Deus, com toda reverência, reconhecendo, ó Deus, que essa obra foi completa e ela, ó Deus, será plena quando o Senhor voltar e cumprir, ó Deus, também a promessa da ressurreição dos nossos corpos, da transformação num corpo igual ao teu. Te agradecemos, Jesus, e oramos. Amém. Se você tomou a decisão de seguir a Cristo, você reconhece Ele é Senhor da tua vida e sem Ele a sua vida não tem o menor sentido. E você quer viver esse Evangelho, te convido a participar da ceia, mas se ainda não está claro isso, se você ainda tem dúvidas com respeito a Cristo, a nossa oração é que você tome esse passo e no momento adequado você possa participar da ceia. A ceia é algo sério, porque ele representa algo sério que Jesus Cristo fez seriamente por nós. Estaremos com o Senhor. Por isso nós celebramos a ceia até que o Senhor volte para buscar a igreja dele. Vamos com temor no coração também juntos do pão. Também, juntos no cálice. Oremos. Pai, nós te damos graças, porque a salvação nos foi dada de graça, a um custo muito alto para a Trindade. Mas te louvamos, ó Deus, porque esse preço pago foi suficiente para lavar o pecado de todos os que se aproximam do Senhor com fé. E obrigado, ó Deus, porque não é algo que está sob nosso poder, mas debaixo da tua soberania, Senhor Deus, que nos alcança com o Evangelho de Cristo, nos dando consciência do pecado, da justiça e do juízo, depositando em nós a fé necessária para crer, regenerando o nosso coração, nos redimindo do nosso pecado, nos tornando filhos de Deus. Ó Deus, e com essa identidade, nós queremos viver, nós queremos trabalhar, estudar, nós queremos ser vizinhos, queremos ser esposo, esposa, filho, avô, pai, neto. Na condição que o Senhor nos permite ter hoje, nós queremos viver para o Senhor. Oramos em nome de Cristo. Amém.